equipe do Telesaúde pelo trabalho sempre bem importante, de ponta, abordando assuntos de interesse da comunidade, né, em saúde, de quem está atuando. E aí o grupo do Telesaúde me convidou semana passada para conversar novamente sobre Covid com vocês. É assim meio pretensioso a gente falar em novo surto, porque apesar do número de casos ter aumentado, a gente não tem uma informação oficial das diferentes instâncias de regulação municipal, estadual e até do governo federal. A gente sabe que aumentou muito os casos, quem atua na ponta sabe que aumentou muito a demanda nas unidades de saúde, nas urgências e emergências, na atenção primária, nos hospitais, mas infelizmente a gente está testando muito pouco e aí a notificação acaba não sendo tão importante, né? Enfim, mas sem dúvida nenhuma vivemos um período com um aumento significativo do número de casos de Covid e é a ocasião para a gente relembrar algumas coisas sobre o tema e principalmente lembrar que Covid não acabou e que Covid ainda precisa de uma atenção muito de perto, que Covid mata e que a gente tem tratamento para evitar doença grave e que a gente precisa reforçar a cultura da vacinação. Muito bem, eu acho que já fiz o resumo aí do que eu gostaria de falar com vocês. Então, vou mais abordar a questão de epidemiologia, o que a gente tem hoje para ajudar a rede, e foi solicitado na atenção primária, né? Não vou falar de tratamento de paciente grave. Muito bem, essa formatação de mapa-mundi com os casos de Covid nem tem mais, a gente não encontra mais nesse formato na página da Organização Mundial de Saúde, mas, de um modo geral, essa foi a última vez que eu fiz esse print, foi em março de 2023. Esses números não mudaram muito, então a gente está perto de 800 milhões de casos notificados, então a gente só notifica casos confirmados laboratorialmente, vocês sabem que a maioria de vocês, da GI, a gente acaba não testando, né? Muitas vezes tem síndrome gripal e não pensa mais em Covid, com 7 milhões de mortes acumuladas desde 2020 até o momento. E aí foram as diferentes ondas, né? Impressiona, inclusive, que na primeira figura o número de casos, com as diferentes ondas, cada país, cada região do planeta teve um perfil de ondas da doença, e aqui embaixo o número de mortes. Então, você vê o quanto foi o impacto da vacinação ao longo desses 2 últimos anos, principalmente. Apesar de, em 2022, em janeiro de 2022 e janeiro de 2023, termos tido ondas importantes, com um número de casos muito superior ao que tivemos nas primeiras ondas, considerando, fazendo parênteses, lá atrás, bem lá atrás, em 2020, a gente testava muito pouco, né? Tinha pouco teste, então a notificação, com certeza, foi muito subnotificada. Mas vejam que o impacto da vacinação no óbito, apesar de termos tido muitos casos, por exemplo, aqui no início de 2023, isso não se traduziu numa explosão de óbitos, como a gente viu em anos anteriores. Então, isso se deve ao status imunológico da população e a gente precisa falar em reforço de vacina. Então, essa última onda, na verdade, aquele último pico, se deve aí no final de dezembro de 2022, início de 2023, à política aberta, né? Ou o fim da política zero Covid, principalmente da China, dos países asiáticos de um modo geral, mas principalmente da China. E isso fez, para uma população não vacinada, como o Ocidente se vacinou e que fechou as portas para o mundo todo, fez com que, obviamente, muita gente suscetível, né, mais de 1 bilhão de pessoas naquele país, fez com que, então, aumentasse consideravelmente o número de casos notificados, principalmente na China.
no site da OMS, a apresentação hoje é essa. Então, esses são os dados oficiais. O último relatório publicado pela OMS foi de 31 de dezembro de 2023, e nós tínhamos, então, 773 milhões de casos acumulados. Considerando o número absoluto de casos, o Brasil ele ocupa a 6ª posição, atrás da França, da Alemanha, da Índia, da China. O primeiro lugar é os Estados Unidos. Mas quando a gente considera mortes, vocês veem que o Brasil, apesar de ter sido o 6º em número de casos, ele passa a ser o 2º em mortes, logo atrás dos Estados Unidos. Então, a gente não tem como negar que muita gente morreu de Covid no país e que poderiam ser evitados milhares dessas mortes, com certeza. Acabei não... Vou passar aqui, gente. Isso aqui teve uma sobreposição aí de dados. Esse são os dados atualizados do Brasil, né, no painel que a gente encontra hoje facilmente no site do Ministério da Saúde. Então, nós temos oficialmente um pouco mais de 38 milhões de casos acumulados desde março de 2020, com 708 mil mortes, né, o que dá uma letalidade global no Brasil de 1,9%. Né? É muita coisa. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gripe, que mata muito, mata cerca de 700 mil pessoas por ano no mundo, e é subnotificado também, ela tem uma letalidade muito menor do que 1%. Então, a Covid, mesmo que a gente vive hoje, com 1,9% de letalidade no Brasil, é muito elevado. Essas são as séries históricas, tanto de casos confirmados como de óbitos confirmados, no Brasil ao longo de 2023, né? Nós tivemos mortes. E aqui os dados do Pará. Nós tivemos quase 90 mil casos confirmados, temos pouco caso em análise, mais uma vez, a suspeição está sendo muito baixa, a testagem menor ainda, e por isso a gente notifica muito pouco, tem notificado muito pouco, com cerca de quase 20 mil mortes no estado do Pará. Tá? Aqui está pequenino, mas é só para ilustrar para vocês, esses são os casos notificados nos últimos 7 dias, que está no site da Secretaria Estadual de Saúde, mostrando diversos municípios acometidos, né, notificando casos. Então, tem Altamira, tem Tomé Açúcar, Metá, enfim. Eu vi Altamira, Breu Branco e por aí vai. Então, vários pontos do estado notificando casos de Covid. É de se esperar que durante o período, embora a Covid não tenha ainda um padrão de sazonalidade muito típico, a gente sabe que aumenta bastante a chance de termos aumento do número de casos durante os períodos de frio, para quem tem frio, e no nosso caso, no período chuvoso, como a gente já está acostumado com a gripe e outras viroses respiratórias. Esses são os dados de novos óbitos confirmados, mas eu acho que são ainda em processo. Eu não consegui dados. Vai sair um relatório pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém, hoje ou amanhã. Até onde eu sei, nós teríamos, de conversa com vários colegas e dos hospitais que eu circulo, nós teríamos cerca de 10 mortes nesse período agora, de final de dezembro para cá, confirmadas. Mas vejam que ao longo de 2023, nós tivemos um número considerável de mortes no Brasil. Inclusive, o secretário-geral da OMS, né, o diretor-geral, ele deu uma entrevista semana passada dizendo que nós tivemos 10 mil mortes por Covid ao longo do mês de dezembro no mundo. E olha que não tivemos assim uma onda expressiva no mundo no final de 2023. Mas no Brasil, vejam aí em vermelho, os óbitos por SRAG por Covid. Tá? Para deixar mais ilustrado, eu vou mostrar mais 2 slides para vocês entenderem o impacto da Covid ainda em relação a casos graves e mortes. Essa figura mostra todos os casos de síndrome respiratória aguda grave
Não sei se todo mundo tem familiaridade com esse termo, lembra? A Covid e a gripe, elas são definidas, um caso suspeito, através de síndrome gripal, né? E os casos de síndrome gripal que evoluem com gravidade, né, baixa saturação, insuficiência respiratória, etc., e infiltrado pulmonar, a gente considera como síndrome respiratória aguda grave. Então, todos esses vírus, esse colorido todo, são de vários vírus causadores de síndrome gripal, né, de quadro respiratório, que evoluíram com SRAG, com síndrome respiratória aguda grave. Então, vocês estão vendo aí que influenza pode ser a causa, o vírus respiratório sincicial, rinovírus um pouco menos, enfim. O da Covid é o em vermelho. Em roxo é o VRS, que atinge principalmente crianças, né, como casos graves. Porém, vocês estão vendo então que tem muito vírus causando SRAG. Quando a gente avalia os óbitos, quem foi o maior causador de morte no Brasil por SRAG foi o SARS-CoV-2, né? Foram pessoas que tiveram Covid-19. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa mudar é que a gente precisa pensar em Covid, em qualquer processo gripal, qualquer síndrome gripal, né? Qualquer manifestação de síndrome gripal, e parar de dizer, inclusive médicos, né? Eu já tenho colegas, mas gripe ainda mata? Gripe, desculpa, aula de gripe, enfim. Covid ainda mata? Mata sim, e muito. E é a principal virose respiratória no país, causadora de morte, principalmente das populações vulneráveis. Então, quando você avalia esse documento, foi liberado pelo Ministério da Saúde no final, agora no início de janeiro, e mostrando aqui a taxa de incidência de SRAG e mortalidade por faixa etária. Quem mais morreu? Principalmente os mais idosos, especialmente os acima de 60, 65 anos e principalmente os idosos extremos, com mais de 80 anos. Mas não esqueçamos que isso tem norteado bastante as decisões de política pública no país em relação à vacinação da Covid-19. Vejam que crianças menores de 1 ano, ao longo de 2023, até novembro de 2023, 3.500 crianças evoluíram com SRAG e 101 morreram, né? Isso é um número maior de mortes entre as doenças imunopreveníveis. Então, foi isso, e é isso que tem norteado a política ministerial, né, que é sustentada com opinião de especialistas, para vacinar criança e principalmente crianças com menor idade. Bom, ao longo de 2023, a Covid foi um problema também nos Estados Unidos, inclusive durante o verão, olha só o aumento importante em agosto de 2023 em hospitalização e mortes por Covid. E a gente precisa falar, tanto para falar de tratamento como para falar de vacinação, que o SARS-CoV-2 ele nos surpreendeu muito. Lá atrás, eu não trouxe uma aula clássica, né, de quem é o vírus, o que ele causa, como é que é a estrutura dele, etc. Partindo do princípio que a gente já tem uma certa familiaridade com isso. Mas a gente achava que, diferente do vírus da gripe, o coronavírus, o SARS-CoV-2, não mutaria muito, porque ele tem um genoma muito grande, enfim. Mas aí, de forma inusitada, a gente aprendeu que o SARS-CoV-2 causa uma infecção crônica em pessoas imunodeprimidas, né? Ou seja, ele fica ali se multiplicando no organismo durante meses. A gente tem artigos que mostram uma pessoa imunodeprimida com RT-PCR positivo para o SARS-CoV-2 durante 500 dias, um pouco mais de 500 dias. Então, essas infecções mais crônicas levam a acúmulo de mutações, como a gente já conhece, para o vírus de hepatite C, para o HIV, etc. Isso aconteceu. Com isso,
a cepa original lá de Wuhan, que surgiu no final de 2019, ela evoluiu muito geneticamente. E, ao longo dos meses, foram surgindo as variantes, né? A gente se acostumou a chamar de variantes, primeiro a alfa, depois a beta, depois a gama aqui em Manaus. A alfa surgiu na Inglaterra, a beta e a delta na Índia, e por aí vai. E aí nós tivemos, no final de 2021, o surgimento da mais importante das variantes, que foi a Ômicron. E a partir da Ômicron, suas subvariantes, que desde o final de 2022 têm sido as responsáveis pelos casos de Covid, com contínua evolução genética. Essa aqui é uma árvore filogenética mostrando o quanto o vírus mutou ao longo desse período. A nomenclatura ela é meio confusa, né? É com letrinhas e números, isso veio das plataformas de depósito de sequências genômicas, e foi por isso, inclusive, que a OMS, para facilitar a linguagem de comunicação, resolveu denominar para algumas dessas variantes e subvariantes mais importantes como letra do alfabeto grego, por isso que teve a alfa, beta, gama e por aí vai, né? E dentre essas variantes, algumas, por terem muitas mutações e impactarem no escape à imunidade prévia que a gente tem, seja pela doença, seja pela vacina, a ter algum grau de piora, alguma em relação à virulência, portanto, à severidade da doença, e também a transmissibilidade do vírus, que é isso que impactou mais as mutações ao longo do tempo. A Ômicron ela é muito, mas muito mais contagiosa do que a cepa original lá atrás, né? Então, essas variantes e subvariantes com impacto na transmissibilidade, na severidade da doença e escape à vacina, elas são denominadas, elas são classificadas, é a OMS que faz isso, como variantes de preocupação, as chamadas VOCs, né? E existem também as outras variantes que vão surgindo, não tem ainda um impacto muito grande em relação à transmissibilidade, etc., mas tem potencial de. Por isso a gente acompanha de perto e chama de variantes de interesse. Então, alfa, beta, gama, delta e ômicron já foram VOCs, variantes de preocupação. E assim, ao longo dos anos, essa aqui é mais a dinâmica dessas variantes no Brasil. Nós tivemos primeiro, depois da original em 2020, a gama, que foi soberana ao longo de quase todo o ano de 2021, um breve período com a delta, depois veio a era da Ômicron, com suas subvariantes, BA1, BA2, BA4, BA5 e todas as outras nomenclaturas que vieram depois disso. Para vocês terem uma ideia do impacto dessas mutações, olha só, isso aqui é o esquema da famosa proteína spike, que é aquela proteína que está na superfície do vírus e que é responsável por se fixar no receptor da célula. Vejam a diferença, a delta já tem um bocado de mutação, de substituição de aminoácido em relação à spike do vírus original. Mas olha aqui a diferença da Ômicron em relação à delta. Muito mais mutações. Foi isso que transformou a spike da Ômicron de um potencial de se fixar melhor no receptor celular, e com isso ela se tornou muito mais contagiosa e a soberana, a dominante em 2 anos de pandemia, né? Então, uma das primeiras lições que a gente tira é que a gente não pode deixar de garantir a vigilância genômica contínua. Então, vocês que estão na ponta, nós, ou na ponta, aí na PS, ou dentro do hospital, a gente precisa acionar vigilância epidemiológica, colher amostras para que seja feito o RT-PCR, porque só a partir daí a gente tem quais são as variantes circulantes. Isso se chama vigilância, né? E a gente precisa ser parceiro da vigilância. Eu sei que para quem mora em cidades do interior, esse transporte, a relação com o LACEN é um pouco mais difícil. Eu sei que teve vários momentos difíceis ao longo da pandemia, mas é necessário garantir isso, tá certo? A gente está fazendo muito pouco a RT-PCR.
E só com a RT-PCR que a gente garante saber quais são as variantes e subvariantes circulantes por aqui. Tanto é que quando teve a notícia, que gerou vários alertas na mídia, quando teve a notícia de que nós tivemos mortes por Covid aqui no Pará, o Ministério da Saúde, o laboratório de referência, lá cobrou, cadê essa amostra? A gente precisa saber quais são as variantes. E simplesmente essas amostras não chegaram até o LACEN, não chegaram até o Instituto Evandro Chagas e, consequentemente, não alimentaram a nossa vigilância em relação à cepa que está causando, né, esse surto de Covid no momento no estado. Hoje, nós não temos nem variante de preocupação, nem de interesse. Nós temos algumas sob monitoramento. E assim, não se preocupe, isso é só para mostrar a dinâmica de surgimento, e aí uma subvariante se torna mais importante. Talvez vocês não precisam estar ligados, mas em agosto do ano passado se chamava muita atenção para a BA286 e a EG5. Elas tinham muitas mutações, eram mais transmissíveis e pareciam que iam dominar o terreno. Só para você ter uma ideia, eu tinha mostrado a Ômicron em relação à Delta. Essa BA2.86, em relação à Ômicron mãe, né, dela, que é a BA2, ela tem 34 alterações de aminoácidos. Então, é uma coisa muito doida, né? E isso faz com que aumente muito a potência da proteína spike de se fixar no receptor celular, lembra lá que é o ECA2, né? Então, essa subvariante, olha só, é muito mais potente em fixar no receptor. Bom, isso aqui está fora de contexto. Muito bem. O que a gente tem em relação à manifestação da doença? Em relação à transmissão, gente, outro dia a gente estava no debate sobre ter que usar de novo capote, um monte de coisa. A gente sabe que hoje a transmissão do SARS-CoV-2 é que nem a gripe, é respiratória. Mas aqui, a transmissão por aerossol é mais importante do que na gripe, portanto, a gente precisa manter o uso de máscara N95, principalmente em ambientes de UTI, que tem casos de Covid, casos graves, ou, por exemplo, lá no Barros Barreto a gente precisou de uma ala só Covid novamente, porque aumentou, nós chegamos até mais de 10 casos durante 1 ou 2 semanas e a gente precisou de um local. Aí, nesse caso, o profissional precisa seguir o rito, né, de como orienta a Anvisa e a CCIH dos hospitais de vocês, das unidades de vocês. Isso aqui eu já falei. Então, a gente tem a definição de síndrome gripal, que é a sensação de febre, né? A sensação febril ou febre aferida, e mais sintomas respiratórios, como tosse, dor de garganta, coriza, e poder evoluir com dificuldade respiratória. E a síndrome gripal que agrava, evolui com síndrome respiratória aguda grave. Atenção, todo mundo fica esperando que a SLAG seja aquela que a gente viu lá atrás, esperando um pulmão com vidro fosco, né? Um pulmão tomado, e não é sempre assim. A gente tem vários casos agora de pessoas graves em alguns hospitais aqui de Belém que não tem o pulmão como a gente via 2 anos atrás. Mas a Covid desencadeou uma doença tromboembólica importante, com TEP, com AVC, com infarto agudo do miocárdio, às vezes serve como gatilho para descompensação de uma doença, principalmente cardiovascular, de base, né? Bom, lá atrás a doença era assim, uma febre baixa, moderada, né? Que era frequente, com tosse, lembra? Não sentia cheiro, paladar, então ageusia e tudo mais, que era muito marcante. E a OMS classificava a doença como leve, moderada quando tinha sinais de pneumonia, severa, já com insuficiência respiratória, né, com saturação de oxigênio baixa, menor que 90% em área ambiente, e crítica era aquele paciente grave mesmo,
que precisava ir para a UTI com um quadro clínico de sepse, às vezes choque séptico. E essa doença grave sempre acontece na segunda semana de doença. Então, o nosso foco aqui são os 5, 7 primeiros dias de doença, que é o paciente que chega para nós nas nossas UBSs, o MS, né, e UPAs e etc. Muito bem. Hoje a classificação da Covid é assim, não severa, né, o quadro leve, severa e crítica. Tá? A grande maioria é não severa, são quadros leves. E o quadro clínico mudou. Hoje em dia, lembra que as pessoas reclamavam muito de dor no peito, não sentia cheiro, não sentia gosto? Hoje, o que é a Covid? É uma moleza, uma febrezinha aqui e acolá, e uma dor de garganta e muita congestão nasal. Não necessariamente com muita rinorreia, mas o nariz congesto. A gente, inclusive o paciente, se vocês já tiveram Covid mais recentemente, foi assim que vocês normalmente apresentaram um quadro clínico, né? Ficaram fanhosos assim durante um bom tempo, por causa de uma leve congestão nasal que se arrasta aí por dias ou mais. Lembrar que que a síndrome respiratória aguda grave, ela acontece para vários patógenos. Lembrar de influenza, que logo, logo vai estar batendo na nossa porta aí. A gente deve viver, como todo ano vive, mais uma epidemia de gripe nos meses chuvosos, mas outros vírus, como o metapneumovírus, ou, no contexto do HIV, a pneumocistose. Aliás, só aproveitando o parêntese, muita pneumocistose, que também cursa com vidro fosco aí, né, nessa névoazinha esbranquiçada, que não apaga totalmente o parênquima pulmonar, passou como Covid. A gente fez diversos diagnósticos de HIV em pacientes que entraram em hospital, achando que o diagnóstico era de Covid, na verdade era uma pneumocistose, uma doença oportunista no estado de AIDS. Muito bem. Hoje, quem são os grupos de risco para uma doença grave? Idosos extremos, principalmente. Vocês estão vendo que o risco relativo para a doença grave e morte aumenta muito com o avançar da idade. E as comorbidades, a obesidade, diabetes, doença renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, doenças neurodegenerativas e doenças cardiovasculares, são as principais, né? Para a criança, lembrar da síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma reação autoimune à infecção pelo SARS-CoV-2, ela é uma Kawasaki-like, e que adulto também pode fazer essa síndrome inflamatória multissistêmica, não é exclusiva de crianças. Para a doença, para o status pós-Covid, lembra da síndrome pós-Covid, que principalmente se caracteriza por uma fadiga que se arrasta, artralgias, cefaleia, mudança no humor, depressão, enfim, são várias manifestações pós-Covid. Isso era muito frequente lá no início da pandemia, 2020, 2021, 2022. Hoje a gente já não vê mais esse efeito mais prolongado, não vê com tanta frequência. Não é que acabou, mas a gente não vê com tanta frequência como nós víamos lá atrás. Muito bem. E aí, com o passar desses anos, a gente acumulou alguma experiência, né, com drogas que foram testadas e se provou que não funcionavam, como a famigerada cloroquina. A ivermectina até hoje não se provou nenhum benefício, nem para prevenir, nem no curso da Covid. O que nós temos de fato são as drogas que são usadas para o tratamento da forma grave, já da forma inflamatória, já na segunda semana de doença, como os corticosteroides, principalmente a dexametasona, mas também alguns imunomoduladores. A gente usou muito o tocilizumab lá atrás. Hoje, a droga padrão é o baricitinib, que inclusive, não sei em outros municípios, não sei em nível de Secretaria Estadual de Saúde, mas a SESMA, aqui de Belém, está se movimentando para comprar
ter uma reserva técnica de baricitinib, que é a droga de escolha hoje nas formas graves de Covid, na fase pós-viral, a gente pode dizer assim, né? E mais recentemente, já em 2022, chegaram de fato os antivirais com comprovação de eficácia na prevenção de doença grave por Covid-19. Primeiro foi o Monopiravir, depois o Remdesivir, que é injetável, embora já tenha em alguns mercados a sua formulação oral, e o que a gente tem hoje no SUS, que é o Paxlovid, que é uma associação de nirmatrelvir com ritonavir. Ele é um inibidor de protease, a semelhança dos inibidores de protease que a gente usa para o HIV. Então, como é que a gente utiliza esses tratamentos? Então, o que importa para a gente aqui em APS são os antivirais. Lá atrás, nós tínhamos anticorpos monoclonais. Esses anticorpos perderam totalmente a eficácia com as mutações que foram se acumulando ao longo do tempo. Então, hoje a gente não tem nenhum anticorpo monoclonal que seja indicado nem na prevenção e nem no tratamento, na fase inicial da Covid-19. Então, o que nós temos são os antivirais. E o que nós temos no SUS é o nirmatrelvir com ritonavir, o Paxlovid, ok? Muito bem, aqui são as evidências, as comparações. E no caso do Paxlovid, do nirmatrelvir com ritonavir, vejam que existem estudos muito robustos, e eu cito apenas um deles, que mostra que o Paxlovid reduziu em 88% o risco de hospitalização e morte. E esse é um guideline que foi liberado, que foi feito, construído pela Sociedade Brasileira de Infectologia, com parceria com a Associação Pan-Americana de Doenças Infecciosas, mostrando que a evidência mais forte de uso de antiviral é justamente com o Paxlovid, que é o que nós temos no SUS, por isso que eu estou falando muito dele. É uma droga que já foi aprovada, já está em ampla utilização nos Estados Unidos, na Europa, aprovado pelas agências reguladoras de lá. E veja aqui, apenas como exemplo, esse é o site do NIH, né, que é a Agência de Saúde norte-americana, mostrando para pessoas não hospitalizadas, a evidência maior é do uso de Paxlovid. Então, vocês que estão na ponta precisam se acostumar a ofertar o Paxlovid como nós ofertamos, hoje já não está mais na rede, está nas farmácias, o Tamiflu para gripe, né? Então, ele já foi aprovado, ele está na rede, mas ele tem uma indicação muito específica. Ele só está liberado na rede para pacientes não graves, com até 5 dias de evolução, 5 dias de sintomas, com teste comprovado, e não é o autoteste, não é para levar, né, a plaquinha lá que a gente faz, hoje o autoteste está barato, então muita gente acaba utilizando o autoteste, tem que ter o teste formal com resultado positivo, pode ser o de farmácia, para que a gente possa prescrever o Paxlovid. E ele está indicado para todo idoso com idade maior, igual ou maior a 65 anos, com ou sem comorbidade, ou pessoas de 18 a 64 anos com comorbidades importantes e principalmente imunossuprimidos. E aí entra o paciente com câncer, o paciente com HIV, o paciente com uso crônico de corticoide, de imunossupressores. Então, são várias categorias de pacientes, de pessoas que podem se beneficiar com o uso do antiviral. É a CESPA quem recebe o quantitativo, né, do Ministério da Saúde, do Paxlovid, e distribui para os municípios. Aqui em Belém, o que a gente tem são essas unidades que podem dispensar o Paxlovid, UPAs e algumas unidades do Tapanã, Jurunas, enfim, Coraci, várias delas têm Paxlovid para dispensar. O grande problema é o teste, né? Mas hoje mesmo eu estou num grupo da Secretaria Municipal de Saúde e que todas essas unidades têm sim teste
para utilizar. Não dá para testar todo mundo. Chega um rapaz, uma moça de 18 anos, sem comorbidade, forma leve. Eu vou testar? O ideal é que se testasse, por conta da vigilância. Mas já que eu tenho pouco teste, como é que eu vou fazer? Eu vou priorizar o uso do teste para aquelas pessoas que, caso dê positivo, eu possa indicar o antiviral. Então, o racional hoje, infelizmente, como a gente não tem muitos testes positivos, o Ministério da Saúde está mandando mais testes, mas enquanto tiver uma quantidade pequena de unidades de saúde, elas devem priorizar as pessoas que têm potencial de se beneficiar com o uso do antiviral, que a gente precisa do teste. Bom, outro dia um colega médico me perguntou, como eu faço para prescrever o Paxlovid? Eu mostrei como é que é, né, a receita, como se faz a prescrição, e aí eu disse onde tinha, que ele podia pegar, inclusive no Barros Barreto, a gente está dispensando lá no Barros Barreto também, para quem precisar, no horário comercial, né, no horário de segunda a sexta, à noite, sábado e domingo nas UPAs. E aí ele disse, não precisa, não tem na farmácia? Tem, Paxlovid ele tem na farmácia, mas ele está em torno de 4 a 5 mil reais. Então, extremamente salgado o valor dele para compra, a gente, e tendo no SUS, não tem sentido a gente comprar. Bem, é um inibidor de protease e ele vem desse jeito, com as cápsulas do Nirmatrelvir, né, e as cápsulas do Ritonavir. Então, aqui vem direitinho, são 300 miligramas, 2 cápsulas do Nirmatrelvir e uma cápsula do Ritonavir, de manhã e de noite, durante 5 dias. Então, mais uma vez, para pessoas com até 5 dias de sintomas, né, tá errado aqui infecção, porque infecção tem um período de incubação de sintomas, 5 dias de sintomas, forma leve e moderada, sem necessidade de suplementação de oxigênio. Tem que estar confirmada por teste antigênico, teste rápido antigênico, ou por RT-PCR, que em geral que a gente não usa porque demora mais para ver o resultado. Imunocomprometidos ou pessoas com 65 anos ou mais. Bom, como todo inibidor de protease, a gente tem experiência para aqueles que se utilizou para o vírus de hepatite C, principalmente para os que a gente usa no dia a dia para o HIV, por conta do Ritonavir, ele tem algumas interferências lá, ele mexe com a questão do citocromo P450, e isso vai interferir no metabolismo de diversas drogas. Portanto, pode ter interação medicamentosa importante, vocês têm que ler isso. Mas não precisa decorar, gente, eu vou já facilitar a vida de todo mundo. Existem várias tabelas, né, do que é contraindicado, e a gente tem, é contraindicado a associação, a gente tem que pesar risco-benefício. Será que essa droga que eu uso contínua no paciente, eu não posso interromper por 5 dias ou mais enquanto eu uso o Paxlovid? É isso que vocês têm que analisar lá na ponta. E para facilitar a vida de todo mundo, eu tenho esse aplicativo aqui que eu baixei no meu celular, que é livre, que é da Universidade de Liverpool. Ele foi feito, a gente tem um igualzinho para o HIV, e ele foi feito para a COVID. Então, aí você pode testar todas as drogas que a gente pode usar na COVID e as drogas de uso crônico, né? De uso de rotina pelo paciente. Por exemplo, eu fiz alguns testes aqui, isso aqui é da tela do meu celular. Cruzando Paxlovid com Midarona, contraindicado, não pode fazer. Com lovastatina, também contraindicado. Com rifampicina, a gente vai ter paciente tratando tuberculose e que vai precisar fazer o Paxlovid? Certamente, numa região endêmica como a nossa, né? A gente tem tantos pacientes com tuberculose. O que eu faço? Posso suspender alguns dias do tratamento da tuberculose e priorizar o tratamento da COVID? Eu acho que é de bom senso se o paciente for de grande risco para desenvolver doença grave por COVID-19, né? E por aí vai. Bem, já quase terminando, vamos falar sobre vacina. Mudou muita coisa também, né? Lá atrás, lembram, muitos de nós médicos, nós enfermeiros e tudo mais, nos vacinamos com a Coronavac, que é uma vacina de vírus morto, né? Mas foi a primeira disponibilizada. Só depois chegou a vacina de RNA mensageiro,
e a vacina de vetor, que foi da AstraZeneca. Na verdade, veio antes da vacina da Pfizer. Hoje, bom, só lembrando a demonização da vacina, né? Teve muito fake news e até hoje as pessoas reproduzem o mesmo blá 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 lá do início desse povo anti-vacina, que acabou sendo politizado, polarizado no contexto da Covid. O que eu tenho a dizer para vocês: vacinas de RNA mensageiro não são novas. Eu gosto de usar muito esse post aqui, porque é o post do Marco Vignuzzi, que é um grande virologista mundial. Ele tinha um laboratório, era chefe de laboratório no Instituto Pasteur de Paris, e hoje ele está em Singapura. Mas no dia que ele tomou a vacina de RNA mensageiro da Pfizer, ele fez esse post no Facebook, e eu fiz o print, porque nesse post ele mostra a emoção de ser vacinado com uma vacina de tecnologia de RNA mensageiro. Por quê? Porque ele trabalhou com vacina de RNA mensageiro, com essa tecnologia, para desenvolver uma vacina para influenza, utilizando RNA mensageiro. Isso em meados dos anos 90. Portanto, gente, é mentira de que a vacina foi desenvolvida em um ano e que ela é experimental. Enfim, claro que a gente está testando para a Covid agora, mas ela já demonstrou ser muito boa. E inclusive, várias vacinas já utilizadas para outras doenças, as indústrias farmacêuticas estão direcionando para essa tecnologia de RNA mensageiro. Então, a gente precisa contribuir para acabar com desinformação e demonização da vacina contra a Covid. Tá? Sobre o risco de trombose, que causa isso, que causa aquilo, que está matando, eu só trouxe um dado assim, ilustrativo para vocês. Né? Quem mais podia causar trombose era a vacina de vetor da AstraZeneca e da Janssen, tá? Não as de RNA mensageiro. Mas mesmo essas aí, da AstraZeneca, por exemplo, o risco dela, comparada com a própria Covid, que é de 16% para risco de trombose, e com a pílula anticoncepcional, quer dizer, a gente vai parar de indicar pílula anticoncepcional, porque pode causar trombose? Não é isso, né? Política pública, saúde coletiva, a gente tem que pesar risco-benefício do coletivo. E toda vacina tem seu risco, todo medicamento tem seu risco. Bom, não há dúvida de que a vacinação foi a grande responsável por diminuir hospitalização e morte. Tá? E aí, dessa primeira vacina monovalente, seja qual for a tecnologia, né, utilizada, nós evoluímos para a vacina bivalente. Por quê? Todas as primeiras vacinas, elas tinham uma cepa inicial. Eu mostrei para vocês o quanto o vírus mutou nos últimos anos, né? E aí a bivalente veio para atualizar a composição vacinal, trazendo uma subvariante da Ômicron. Portanto, ela potencializou uma resposta mais apropriada às cepas que estão circulando no momento. E aí, por isso que vieram a bivalente, e é a bivalente que a gente tem hoje, inclusive autorizada como booster. Eu não tenho um slide para mostrar isso, mas a gente precisa acabar com a cultura de dizer, eu já tenho 4 doses, 5 doses, não interessa mais o número de doses. O que interessa é o tempo da última dose. O que interessa é o reforço, que é anual para a maioria da população, foi assim que foi estipulado pelo Ministério da Saúde, mas é de 6 em 6 meses para a população mais vulnerável, principalmente para os idosos. Por quê? Porque a imunidade é a mesma coisa da vacina da Covid, ela cai com 6 meses, principalmente para o idoso. Então, como a Covid ainda não está com um perfil sazonal muito marcado, como a gente vê para a gripe, ainda precisamos, às vezes, fazer reforço com menos de um ano. Foi o caso mais recente, que eu já vou falar para vocês. Então, essas são as subvariantes que estão circulando hoje.
né? Isso aqui é de um site de plataforma de genomas. Então, a BA286, ela estava dominando no segundo semestre do ano passado, e é a mais frequente na Europa, mas lá o número de casos ainda não aumentou. Mas o que chama atenção é que do final de dezembro para janeiro, surge de forma muito importante uma nova subvariante que evoluiu dessa BA286, que é a JN1. Está vendo aqui? Esse aqui é dos Estados Unidos, aqui lilás. Olha só, de novembro até agora, o quanto essa JN1 se tornou importante. Então, nos Estados Unidos, ela é responsável por 60% dos casos de Covid hoje. E provavelmente é ela que está circulando no Brasil. Tá? Então, ela é descendente, eu acabei não marcando aqui, da BA286. O Ministério da Saúde tinha dado esse alerta em dezembro, quando começou a ter surto em diversos estados no país, especialmente no Ceará, e aí foi onde foi detectado pela primeira vez essa variante JN1, né? E aí foi aí que o Ministério da Saúde orientou que nós deveríamos dar doses de reforço para a população mais vulnerável, e que foi dado esse alerta no final do ano passado, né, em dezembro, e que fez com que aqui em Belém, pelo menos, houvesse uma procura muito grande pela vacina, tanto é que a gente ficou sem vacina, esperando reabastecimento pelo Ministério da Saúde. Bem, então o que nós temos hoje é bivalente, mas a Anvisa autorizou recentemente uma outra monovalente que está mais atualizada ainda, que contém uma subvariante da Ômicron mais recente. Então, provavelmente, nos próximos meses, talvez o Ministério da Saúde ele vá investir na compra dessa vacina monovalente. Não tem nada a ver bivalente ou monovalente, tá, gente? Tem a ver com a cepa vacinal que se ela está atual ou não. Mas a bivalente, com a cepa que tem, ela é importante para dar um reforço na imunidade da população mais vulnerável. Eu acho que me estendi até demais do que eu pretendia, mas era basicamente isso, reforçar alguns pontos com vocês, e agora eu deixo aberta para a gente tirar as dúvidas. Fechar aqui a apresentação. Vamos lá, gente. Muito obrigada, professora. Foi muito bom. Tenho certeza que os colegas que estão aqui já estão satisfeitos, né? Mas devem ter várias dúvidas aqui para sanar ainda. Nós temos algumas perguntas no chat, e aí a gente vai começar pelas perguntas do chat. E também, quem quiser fazer perguntas ativando o microfone, a gente está liberando o microfone de todos para as perguntas. Então, eu vou colocar aqui a primeira pergunta do chat. Tem Letícia de Paula, ela pergunta, ela diz que tem uma dúvida. De 3 dias atrás, a OMS lançou um pronunciamento sobre o afastamento de 10 dias em caso positivo de Covid, né? Porém, no meu município, não aceitaram isso. Porque eles queriam mais ou queriam menos? Porque, assim, na verdade, eu não sei onde saiu essa informação, eu não vi, Letícia, mas, assim, de um modo geral, casos leves, o afastamento pode ser de 5 dias. A gente sabe hoje que a transmissão de quem é positivo e que é imunocompetente é até o 3º, 5º dia de doença. Então, a gente pode dar 5 dias, se ele já não tem mais febre, nem sintomas respiratórios. Se ele ainda tem sintoma respiratório, a gente estende até o 7º dia para dar afastamento, né? Para ficar em isolamento. Por isso que a gente dá o afastamento. E até 10 dias, se ele persistir como sintomático. Não precisa testar, tá, gente? Ficar fazendo teste para tirar do isolamento. Você usa 5, 7, 10 dias, dependendo do quadro clínico do paciente.
Se ele estiver grave em UTI e for imunocomprometido, câncer, HIV, etc., aí a gente mantém ainda um isolamento dentro do hospital, se ele estiver hospitalizado, por 20 dias. Esse é o maior tempo. Mas não existe assim, um corte de 10 dias somente. Pode ser até menos. Isso não é pecado nenhum. Dá um atestado de 5 dias. Certo. Professor Hilton Pereira também participando conosco, ele pergunta como está o Pará em termos de quantitativo e distribuição de vacinas para a Covid atualmente? Pois é, não está tendo, Hilton. Estão esperando a remessa do Ministério da Saúde. Tá? Ia chegar, prometer essa semana, eu não sei te dizer exatamente como está, mas a gente está aguardando para os próximos dias, né, de reabastecimento. O medicamento tem, eu sei que a CESPA tem bastante, o Ministério da Saúde ainda tem reserva para mandar para a gente se precisar. O problema é que os médicos não estão prescrevendo, né? Ou porque não conhecem, ou não sei, ainda não estão convencidos do benefício. Mas os estudos são muito robustos e mostrando que há benefício sim da gente prescrever o antiviral. Bruno Giacomi, ele pergunta, ele gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o manejo na APS. Bem, como é que é o manejo, né? Se for um paciente imunocompetente, com forma leve, é só sintomático, hidratação, tosse, xarope, porque a aula de gripe tem mais essas coisas. Existem estudos, né, mostrando, Cochrane, etc., xarope quase nenhum, aliás, não há indicação de xarope, xarope não funciona na tosse. E o que eu digo para os pacientes? Hoje mesmo eu tive um no consultório, essa tosse eu estou tossindo mais, gente, tossir é bom na gripe, na Covid, tossir é um reflexo bom, aí eu ensino, tossir é bom porque a gente ajuda a desgrudar o que está colado lá dentro com bactéria e ajuda a expelir mais fácil. Essa é a função da tosse. E de qualquer forma, os xaropes não vão funcionar. Então, é sintomático a hidratação. Não fazer corticoide, está aí uma coisa importante para dizer. Ainda tem muito médico que dá corticoide na primeira semana de doença, que é o paciente que vocês vão manejar na APS. Gente, não tem sentido fazer corticoide na fase viral da doença. Por quê? Se eu dou corticoide, eu prolongo a vida do vírus no organismo. Então, não se faz corticoide nos primeiros dias de doença. Vai se fazer corticoide naqueles casos graves. A gente faz a dexametasona, metilprednisolona, nos casos graves que precisam de oxigênio. Essa é a indicação. Acho que é isso. É sintomático, hidratação, não usar corticoide, não usar antibiótico, né? É como você conduz a gripe, a mesma coisa. E para os pacientes com risco de ter doença grave, prescrever, indicar o Paxlovid que a gente tem no SUS. Giovana Tonello, ela pergunta se nós temos disponível um protocolo das orientações para a conduta de Covid no estado do Pará. Eu não vi nada novo do Estado. Eu sei que saiu um documento da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, orientando sobre testagem, orientando sobre medicamentos. De Belém eu sei que tem. Agora, do Estado, eu não vi nada novo. Patrícia da Silva pergunta: a medicação para tratamento do Covid, caso o paciente de outro serviço público, hospital oncológico, pode conseguir a medicação na farmácia do Barros Barreto? Pode, a gente abriu, inclusive, para os privados. Tem gente que vai da Unimed, dos hospitais privados que não tem, né? E aí pode pegar no Barros Barreto, só que o Barros Barreto vai até 5 horas, é na farmácia ambulatorial, né? À noite e final de semana, nas UPAs. Eu tenho tido boa experiência com a UPA da Sacramento, tem dispensado direitinho, enfim. Ana Paula Borges pergunta: qual prioridade para o Paxlovid e quando realmente prescrever? Fiquei com dúvida.
Qual a prioridade? A indicação é para todas as pessoas com 65 anos ou mais, com ou sem comorbidade, e pessoas de 18 a 64 anos que tenham algum grau de imunossupressão, aquela pessoa com alta imunidade, com doença autoimune, que faz uso de imunossupressor, que faz uso de corticoide crônico, 10 miligramas, 20 miligramas, mesmo dose baixa, o HIV, o paciente com câncer, paciente com muitas comorbidades, ele tem 50 anos, mas ele é nefropata, ele é cardiopata e tem diabetes, enfim, aí vale a pena prescrever. Certo. Eu vi que Lidiana, alguém perguntou sobre como obter o aplicativo, né, para você ver as interações medicamentosas. É só colocar a chat, né, COVID, ou COVID Liverpool, que vocês conseguem, COVID-19 iChat, é isso. Professora Socorro colocou aqui no chat, está disponível no chat para vocês o link. Tá. Perfeito, ótimo, Socorro. Isso. Temos aqui pergunta do professor Hilton. Considerando a mudança atual do quadro sintomatológico, o que seria considerado um quadro grave chegando na porta da UBS? Aquela pessoa com o quadro de síndrome respiratória aguda grave, com sinais de pneumonia, insuficiência respiratória, com baixa saturação de oxigênio, né, em ar ambiente, que vai precisar de suplementação de oxigênio. Esse paciente é grave. A gente teve paciente agora, mas ficar atento a tudo, tá, gente? Não sei vocês, mas quem não viu durante a Covid, o idoso que chegava nas urgências com AVC. Não tinha queixa de mais nada, era AVC. Aí tomografava cheio de vidro fosco. Aí que ia pensar em Covid. Então, todo paciente com qualquer história de síndrome gripal e que descompensa da doença cardiovascular, vem com infarto, vem com um TEP, vem com uma trombose venosa, né, profunda, e o AVC, pense em Covid. E aí, é claro, tem que conduzir como paciente grave, né? A Diana Madeira, ela pergunta como ela poderia conseguir a medicação para a Covid na área da saúde indígena. Não sei se... Eu acho que aí o pedido é diretamente para a CESPA, né? Porque eu até tentei intermediar para ter algumas urgências de hospitais privados, porque precisam, né? Já teve Tamiflu, e aí a CESPA orientou que é a Secretaria Municipal que decide para onde distribui, né? Então, imagino que as aldeias devam pedir para o município, se houver qualquer dificuldade, tem que entrar em contato com o Departamento de Saúde Indígena, enfim, e diretamente com a CESPA. A CESPA tem medicamento. Alguém tem que facilitar essa conversa. Mas eu não sei exatamente como está o fluxo, não sei se Socorro sabe como é o fluxo para a saúde indígena. Nós temos muitas perguntas em relação a essa questão da distribuição do medicamento, né? Deixa eu ver aqui. A Geisa, ela pergunta exatamente isso, se vai haver distribuição do medicamento para o município. Eu acredito. O município tem que pedir. A CESPA tem medicamento, o município tem que pedir. Se nós não forçarmos, se vocês estão na ponta e não tem, pode provocar o seu gestor local e ele tem que pedir para a Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde vai pedir baseado na demanda, porque o município é que tem que dizer quantos tratamentos quer, e depois ele decide para que unidades ele distribui. Isso. Nós temos aqui também a Letícia falando, na primeira semana hidratamos, e se não tiver disponível o Paxlovid, faça o quê?
observa de perto, né, o paciente. Se for um paciente com risco, se tiver muito sintomático, se precisar encaminhar para internação para observar melhor, enfim. Nos hospitais, o Paxlovid ele é de uso ambulatorial. E aí a ideia é não colocar nos hospitais. Entretanto, nos hospitais nós temos os pacientes que estão internados e acabam se infectando dentro do hospital, os próprios familiares, os visitantes, nós da equipe de saúde acabamos transmitindo o vírus para ele. Então, eles precisam iniciar o tratamento dentro do hospital, mesmo hospitalizados. A Anete Umbelina, ela pergunta, idoso com quadro leve de Covid, com mais de 6 meses da última dose da vacina, deve fazer a dose de reforço após 4 semanas pós-Covid? É isso, a gente espera cerca de um mês para poder vacinar. É porque, assim, certamente ele está protegido com o novo episódio de doença, mas a gente não sabe exatamente pós-doença quanto tempo ele se mantém protegido. Por isso que se orienta a fazer a dose de reforço da vacina em torno de um mês depois do episódio de Covid que ele apresentou. Isabelle Cristina pergunta, paciente com 65 anos com sintomas leves, indica o Paxi? Sim, todo paciente com 65 anos ou mais indica sim. A gente tem que indicar na fase de leve, porque esse leve, nas pessoas de maior risco, pode complicar lá na frente. É por isso que a gente tem que fazer o tratamento até 5 dias de sintomas. Soraya Petrolino, prescrições de Paxlovid dos interiores podem ser dispensadas em Belém ou essa aquisição fica na responsabilidade do município? Fica na responsabilidade do município. Todos os municípios deveriam ter. Assim, na falta de o sistema, o SUS é universal, né? A priori, nenhum município pode negar porque o outro vem de outro município, né? Nós somos solidários, então, mas o ideal é que todo município tenha o seu fluxo e esteja preparado. O Landlord, ele pergunta, com esses atendimentos dentro da UBS, não seria maior a exposição para outros pacientes, sendo necessário algum lugar específico para esses casos? É difícil hoje em dia. Na verdade, toda unidade ela tem que estar preparada, minimamente, para mudar o seu fluxo de atendimento, separando suspeito respiratório de não respiratório, porque agora é Covid, daqui a um mês vai ser gripe, né? E a gripe também mata, gente. A gripe também é o grande risco da gente acabar se infectando indo a uma unidade onde tem muita gente sintomática. Mas a gente tem que conviver com isso, não tem como desviar o fluxo. Durante uma pandemia é diferente, a gente consegue dizer, unidade X, Y, Z vai atender só suspeitos de Covid, os demais vão para outras unidades. Mas agora a gente não consegue fazer isso, então cada unidade tem que trabalhar o seu fluxo, tem que ter isolamento, tem que ter alguma forma de tentar não... O que a gente faz, né? Aqui, em alguns hospitais grandes, por exemplo, na Unimed, enfim, as pessoas que têm sintomas respiratórios, elas têm que se deparar com sintoma respiratório, elas já são colocadas, se a gente estiver vivendo um surto, em um canto para espera diferente dos outros pacientes. Mas isso depende da infraestrutura e da dinâmica de cada serviço de vocês. E o manejo do Covid para paciente pediátrico? A partir de quantos dias de nascido pode iniciar tratamento? A medicação é a mesma? Não temos antiviral. Ele só está liberado para 18 anos ou mais. Não é para uso pediátrico. Se alguém quiser também fazer a pergunta ativando o microfone, fica à vontade. Tem algumas pessoas digitando. Ana Paula Borges coloca que precisa de testes rápidos nas UMS, né? Aí é responsabilidade do município, né?
Ministério da Saúde tem que distribuir, vai distribuir para a Secretaria de Saúde Estadual, que vai distribuir para os municípios. O Landlord pergunta sobre o manejo, como seria o manejo em gestantes? Normal. Mas a gestante, por si só por ser gestante, não tem indicação de antiviral, só se ela tiver as comorbidades. Se ela for uma imunossuprimida, enfim, os vários critérios, principalmente de imunodepressão. O Bruno Ícaro pergunta: deve-se priorizar a solicitação do RT-PCR em relação aos outros testes? Não. A prioridade, pela facilidade, pela rapidez do resultado, é o teste antigênico, né? Porque você já vai ter ali, aí você já vai decidir, em 20 minutos você já tem o resultado, e aí o teu paciente que tiver indicação de antiviral já sai dali com antiviral. Essa é a ideia. Entretanto, o teste antigênico, ele é altamente específico, mas perde um pouco de sensibilidade. Portanto, um teste negativo não afasta a Covid. E aí, nesse caso, você tem que pedir o RT-PCR. Mas e o RT-PCR demora, né, para ver o resultado. Vai para o LACEN, então, por mais que eles trabalhem muito bem, vai vir pelo menos 24, 48 horas esse resultado para você. O paciente não vai estar mais ali na tua urgência, né? Mas é necessário se colher a amostra para se fazer RT-PCR por conta da vigilância, especialmente os casos graves. É claro que depois de 7 dias, a gente diminui a chance de ter um teste positivo, mas o RT-PCR em casos graves, ele pode dar positivo até 14 dias ou mais. Então, a gente acaba priorizando para os pacientes hospitalizados, mas no dia a dia de vocês da APS, tem que ser um teste rápido antigênico, lembrando que se der negativo, não descarta Covid. Ainda mais no momento quando a gente está vivendo um surto em que a grande maioria dos casos de síndrome gripal é pelo SARS-CoV-2. Muito bem. Aqui nós não temos mais perguntas, né, no chat. Não sei se alguém mais deseja perguntar. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não temos mais. Tem uma pergunta sobre o protocolo, né? Como acessa o protocolo da Covid com essas informações? Pois é, a gente tem que pedir para a Secretaria Municipal de Saúde. Eu vou conversar com o Vitor Nina, que está à frente disso, para ver como é que se já está liberado a versão final para poder disponibilizar para a rede. Ou se já disponibilizou, mas para poder publicizar melhor isso, né? Porque, pelo jeito, não está tendo acesso. Aguardando aqui, tem 2 pessoas digitando. Muitas pessoas agradecendo também a participação, elogiando a professora, a aula, né? E a gente também agradece. Obrigada. É sempre bom poder discutir novamente, tirar as dúvidas e fortalecer a rede, né? Para que a gente possa trabalhar de forma mais eficiente. Jackson, a partir da segunda fica... Como é que é? Jackson Nogueira, a partir da segunda fica grave ou mudou? TC de tórax, tem achados novos? Não tem achados novos. A gente continua vendo ruído fosco, mas, assim, eu faço parte de comissão de óbito de 2 hospitais, né? E aí o médico está acostumado a só pensar em Covid grave quando tem o vidro fosco. E a gente viu pacientes rotulados de DPO6 exacerbada. E aí, como você não tem tomografia, acaba não tomografando, né? Porque o raio-x só aparece alguma coisa quando realmente o pulmão está muito, muito comprometido. Então, qualquer paciente que tem uma história de síndrome gripal, nesse contexto, que tem alguma doença tromboembólica ou que tem alguma descompensação respiratória, a gente tem que pensar em Covid, com ou sem achados
radiológicos expressivos. A Joelma pergunta se a partir de depois de 5 dias de doença não é mais interessante introduzir a medicação. Nem é liberada, é um critério de exclusão. Se tiver mais de 5 dias de sintomas, não se libera a medicação. Tem que preencher um formulário, eu não trouxe aqui um formulário do Ministério da Saúde, que é um formulário específico para a prescrição do Paxlovid. Lá tem todos os critérios. Né? Tem no protocolo da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém. Então, para a dispensação do Paxlovid, precisa ser, eu já vi aqui, um receituário simples, o resultado do teste positivo e esse formulário do Ministério da Saúde. É só vocês digitarem formulário Paxlovid, que tem lá, é fácil, são informações simples para preencher. E notificar, obviamente. Acho que as perguntas se encerraram por aqui, né? Então, a gente... todos da equipe da unidade têm que se vacinar? É importante, o profissional de saúde precisa se vacinar, né? Sempre. A gente precisa fazer reforço por 2 motivos, para adoecer menos, se a gente é de risco, por conta de risco, né, de desenvolver doença grave, mas também para que a gente adoeça menos, não tenha tantas faltas em momento de epidemias, isso vale para a gripe também, e a gente diminua, não que o vacinado não desenvolva a doença e não seja transmissor, mas isso pode diminuir consideravelmente. Então, a gente prefere, a indicação do profissional de saúde é por isso. Eu tinha que ter colocado isso, eu percebi, amanhã tem uma outra atividade, vou colocar, não sei se... É esse formulário, gente, aqui, ó, do Ministério da Saúde. Tá? É esse formulário que vocês têm que baixar, que é o formulário para preencher para a dispensação da Covid-19. Você coloca assim, formulário, prescrição, Nirmatrelvir. Aí você vai conseguir no Google, facilmente. Jackson perguntou, com as novas cepas, o doente tende a ficar grave na primeira semana? Não. Essas últimas subvariantes da Ômicron, elas são muito mais transmissíveis, mas não têm evidência de serem mais virulentas. Elas serão sempre de risco para as pessoas, mais uma vez, mais vulneráveis, mas ela não é mais virulenta, não. Ela é mais transmissível. Bom, aqui nós não temos mais perguntas, mas ainda tem pessoas digitando. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Houve alguma mudança no protocolo de imunização de grávidas em relação à Covid? André Luiz Queiroz. Não houve nada. É importante se vacinar, mas não está naquele rol de reforço de menos de 6 meses, enfim. Menos de 6 meses, não. Passados 6 meses, precisa do reforço. Nós colocamos aqui o link, tá, do formulário para vocês acessarem. E o professor Hilton pergunta, como estão as taxas de mortalidade no Pará? Em 2022, a região norte teve maiores taxas? Sim, eu acabei não trazendo isso, mas a letalidade, eu coloquei que a letalidade global no Brasil é em torno de 1,9, a letalidade no estado do Pará é mais de 3, né, de um modo geral. Então é alta, a gente teve diversas ondas graves, né? Manaus teve, o Pará, o Amazonas teve, o Pará teve, e a gente, por excesso de casos,
sem capacidade hospitalar para receber, a gente acabou tendo mais mortes, proporcionalmente, uma letalidade maior que outros estados do país. Exatamente. Não temos mais perguntas aqui no chat, né? Nós colocamos para vocês o link no chat do formulário que a professora sim, Rita, perfeito, ótimo. A professora Rita indicou aqui, né? E a Isabelle, ela quer que repita o nome do aplicativo para saber quais os medicamentos podem ser usados. Esse aqui, Isabelle. Liverpool, tá? Ela é Liverpool Covid-19 iChart. O link também está aqui no chat. Nós vamos colocar novamente. É isso aqui, é www.covid19-druginteractions.org. Computador. A professora colocou o link aqui. Ó, o professor Hilton colocou para nós aqui. Perfeito. Obrigada, Hilton. Então, Isabelle, o link está aqui no chat, você pode acessar. Ele é muito fácil de utilizar, tá, gente? Muito fácil mesmo. A gente está acostumado já, porque a gente tem um pro HIV que a gente usa com muita frequência. Então, inclusive, é da Universidade de Liverpool, o do HIV também. Ok, nós não temos mais perguntas, né? Gostaríamos de agradecer a todos vocês pela participação, agradecer à professora Rita, que sempre nos apoia, né? Nesse momento que precisamos, ela esteve pronta, em uma semana nós preparamos a webconferência, né? Então, a gente agradece a sua participação, a participação de todos, e convidamos vocês para a próxima webconferência, que será no dia 30 deste mês, e nós vamos falar sobre infecção latente por tuberculose. Vai ser no mesmo horário e vai ser ministrado pelo professor Júlio, que é o professor infectologista, também lá do Barros Barreto. Aguardamos vocês no dia 30 e agradecemos a participação de todos, a participação da professora Rita, e encerramos a nossa conferência. Obrigada, professor Hilton, professora Socorro. Obrigada, Leidiana. Obrigada a todos. Participem dia 30. Muita coisa mudou na TB Latente, viu? Vale a pena. Obrigada, tá? Bom descanso a todos. Boa noite.